Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem nesse momento. Então, nós estamos no nosso módulo de rotinas administrativas e falaremos hoje sobre fluxo de caixa. Conhecendo o fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? Podemos definir o fluxo de caixa como uma ferramenta de controle financeiro. Por meio dela, visualizamos todas as entradas e saídas de dinheiro, tendo assim uma visão completa do negócio. Graças à análise do fluxo de caixa, é que uma empresa tem a noção exata de quanto está gastando ou ganhando em cada uma das áreas de atuação. Ou seja, o fluxo de caixa é muito importante para a empresa, Para que a empresa possa saber, e qual área que ela está ganhando, qual área que ela está perdendo, para onde está indo o dinheiro, para onde está, o que está entrando, o que está saindo de dinheiro, Então, o fluxo de caixa é muito importante para as empresas. O acompanhamento rígido das receitas é a melhor maneira de compreender o que funciona e que não está tão bem assim em um empreendimento. Além disso, por meio da análise de faturamento, fica mais fácil traçar meta e fazer previsões para os meses seguintes. Por sua importância, essa não é uma tarefa que deve ser tratada de forma secundária. Caso essa atividade básica seja feita de qualquer maneira ou sem a devida atenção, a empresa pode ter sérios problemas financeiros. O nível de detalhamento deve ser alto, pois desprezar valores baixos ou ciclos de recebimento pode criar verdadeiros rombos no caixa, impossíveis de serem encontrados, e quem pode causar até mesmo a falência da companhia, ou seja, a falência da empresa, Por meio da análise de faturamento, fica mais fácil traçar metas e fazer previsões para os meses seguintes. Então, a entrada do fluxo de caixa, Então, aqui, para vocês verem os lucros, A entrada do fluxo de caixa, então, é onde a empresa sabe os lucros, o capital, os investidores que ela tem. As saídas são as contas, os salários dos funcionários, colaboradores, as despesas, e tem os negócios. E depois o fluxo de caixa líquido, que é o que sobra, Fluxo de caixa líquido, que é o que sobra depois aqui o lucro. A importância do fluxo de caixa, Qual que é a importância que ele tem para as empresas? Por tudo aquilo que já mencionamos acima, você já deve ter percebido que o fluxo de caixa é parte essencial da vida de qualquer empresa, nas pequenas e médias. Então, esse controle se torna ainda mais essencial. Isso porque falamos de companhias muitas vezes iniciantes e com faturamento menor. É que muitas vezes não são muito bem administradas pelos seus gestores. Então, esse no caso que a gente falou é sobre a importância do fluxo de caixa para as pequenas empresas também. Não é porque são empresas de pequeno porte que ela não pode ter esse acompanhamento de fluxo de caixa, Ela tem que ter também. Um problema recorrente nas microempresas, por exemplo, é o de administradores que frequentemente misturam as contas pessoais com os gastos empresariais. Por mais que, em tese, tudo pertence ao dono, contabilmente é fundamental que se separe as receitas e as despesas da empresa dos gastos realizados pelo proprietário como pessoa física. Então, não é porque é uma pequena empresa, no caso, que ele pode misturar os gastos, No caso, os gastos deles pessoais com os gastos empresariais. Por isso, a importância do fluxo de caixa para a empresa, Para que a empresa não... para que a empresa dê lucro e produtividade.
Por tudo aquilo que já mencionamos acima, você já deve ter percebido que o fluxo de caixa é parte essencial da vida de qualquer empresa, nas pequenas e médias. Então, esse controle se torna ainda mais essencial. Isso porque falamos de companhias muitas vezes iniciantes com faturamento menor e que muitas vezes não são bem administradas pelos seus gestores. Ou seja, as empresas acabam misturando as coisas pessoais, como nós falamos no outro, principalmente as pequenas empresas, e muitas vezes acaba sendo mal administrado pelos seus gestores por esse motivo, por misturar as coisas pessoais com a parte profissional. A elaboração de plano de conta gerencial. O plano de conta gerencial é um modelo de organização dos dados financeiros da empresa. É importante que ele não seja confundido com o plano de contas contábil, que é mais detalhado e complexo. Para montar um plano gerencial, antes de tudo, é preciso ter conhecimento sobre os dados financeiros, depois é necessário categorizar as receitas, as despesas e os custos da companhia. A elaboração da demonstração de fluxo de caixa. Na elaboração do fluxo de caixa, leva-se em consideração quais foram as entradas e saídas durante um determinado período. Essa demonstração dinâmica dos resultados deve ser incluída no balanço patrimonial e sua apresentação é obrigatória para todas as sociedades de capital aberto, cujo patrimônio líquido seja maior do que 2 milhões. Ele deve contemplar as atividades operacionais, as atividades de investimento e as atividades de financiamento. Redução de custos das empresas, de custos na empresa. A redução de custos é uma consequência direta de um fluxo do caixa bem elaborado. Quanto mais detalhado for o descritivo das movimentações financeiras, mais fácil fica para identificar os gastos com potencial de serem reduzidos ou até mesmo descartados. Uma boa análise do fluxo de caixa resulta, invariavelmente, no corte de despesas supérfluas e uma condição financeira mais sólida no ponto de vista das despesas. Ou seja, a redução de custos também vai entrar no fluxo de caixa e a empresa pode reduzir se for coisas que não precisa, no caso que foi citado, supérfluos, então não precisa, podem ser descartados para essa redução dos custos da empresa.